Contra os deuses, capítulo 27, Insurreição parte 6. O 66º quintal era onde Xiao Lin se vivia. Todos no clã Xiao eram bem conhecidos devido quão fácil era se lembrar disso. Depois de ouvir Xiao Jiu dizer 66º quintal, a primeira coisa que eles pensaram foi no dono do quintal. A multidão separou e isolou a localização de Xiao Lingxi, não dando nenhum lugar para ela se esconder dos olhares de todos. A expressão de Xiao Lin se mudou drasticamente, enquanto as sobrancelhas de Xiao Xia franziram. Sua expressão de repente se tornou incomparavelmente obscura enquanto ele deu um passo à frente e ficou em frente de Xiao Lingxi. Uma onda de raiva se expandiu com um estrondo em seu peito, ameaçando explodir. Apenas quando Xiao Jiu disse as palavras 66º quintal, Xiao Xia entendeu completamente o que aquele sentimento desconfortável que ele estava sentindo significava. Antes, haviam muitas pessoas no caminho, e eles também estavam relativamente perto. Como resultado, Xiao Kuang Yun não podia localizar com precisão onde Xiao Lingxi estava. Entretanto, agora, ele naturalmente podia dar uma boa olhada. De uma vez, seus olhos se ergueram e emitiram um brilho igual ao de um lobo cruel. Ela não era de tão boa aparência quanto Xia Qingyue, mas continuava uma genuína jovem senhorita em todos os sentidos. Ela tinha olhos naturalmente brilhantes e dentes brancos, uma elegância convincente e um rosto bonito, gentil e charmoso. Especialmente os olhos dela, os quais estavam atualmente cheios de pânico e medo, eram como piscinas com águas cintilantes, claras e transparentes completamente comoventes. Xiao Kuang Yun engoliu forçadamente um monte de saliva enquanto seu coração pulava e balançava. Aquele Xiao Yulongyi não mentiu pra mim depois de tudo. Embora essa Xiao Lingxi não seja igual a Xia Qingyue, ela é apenas um pouco pior. Entretanto, o sabor dela será tão bom quanto o de Xia Qingyue. E ainda, quando ela crescer, ela não será necessariamente pior que Xia Qingyue. Depois de chegar nesse fim de mundo, eu inesperadamente encontrei o que pode ser considerado duas belezas de classe mundial. Isso é simplesmente uma recompensa dos céus pela minha longa e difícil jornada. Xiao Kuang Yun começou a sentir que sua recusa inicial em vir para o clã Xiao foi simplesmente uma decisão extremamente estúpida. Felizmente, ela foi incapaz de desafiar a ordem de seu pai e no final ele veio obedientemente. Xiao Lingxi. Como pode ter sido você? Depois de ver Xiao Lingxi, a expressão de Xiao Yunhai foi primeiro de surpresa, depois choque, e então finalmente em descrença. Não foi eu. Líder do clã. Realmente não foi eu. Xiao Lingxi balançou sua cabeça forçadamente, um olhar aterrorizado estava em todo o seu rosto. Ela realmente tinha pensado em roubar o pó para abrir o profundo na última noite, mas depois de ser pega por Xiao Li, ela obedientemente voltou para seu quarto e dormiu. Ela não sabia absolutamente nada sobre o ladrão do pó para abrir o profundo. Oh meu, eu não esperava que esse ladrão descuidado seria uma garotinha. Xiao Kuang Yun disse de uma maneira mística. Mas eu acabei de dizer que não importa quem fosse, eu não iria deixá-lo ir facilmente a... Xiao Lingxi, como você pode agir tão deliberadamente e fazer esse tipo de coisa? Essa caixa do pó para abrir o profundo é o tesouro que a seita Xiao viajou milhares de quilômetros para nos presentear. Com isso, o que eu posso, possivelmente fazer? Xiao Yunhai suspirou pesado com uma aparência extremamente aflita. Líder do clã. Não foi eu. Realmente não foi eu quem roubou isso. Deve ter havido um engano em algum lugar. Realmente não foi eu. Xiao Lin se balançava sua cabeça de novo e de novo, todo o seu rosto já estava pálido. Xiao Kuang Yun disse com uma voz com raiva e inflexível. Essa caixa com o pó para abrir o profundo foi encontrado debaixo de seu travesseiro. Se você não roubou isso, então você está me dizendo que cresceu asas na caixa e ela voou até lá. Senhorita, eu te dei uma chance para admitir sua culpa antes. Foi você que não a aceitou. Agora que nós temos uma prova conclusiva e também inúmeras pessoas de fora do clã Xiao como testemunhas, você continua a querer negar isso. Parece que você não irá confessar se eu não te dar uma punição pesada. Essas 5 palavras causaram todo o corpo de Xiao Lin se tremer. Se não fosse por Xiao Xia prontamente ter segurado ela, ela teria colapsado no chão. As mãos de Xiao Xia pressionaram com força gerando estalos das articulações de seus dedos.
Ele cuidadosamente assistiu Xiao Kuang e todo o seu corpo estava emitindo, pela primeira vez desde seu renascimento, uma verdadeira intenção de matar. Jovem mestre Xiao, por favor se acalme. Xiao Yunhai imediatamente deu um passo à frente e se ajoelhou. Ele disse como se estivesse pedindo. Xiao Lin se ter roubado a seita Xiao realmente é imperdoável, mas ela não é uma pessoa má. Em meu clã Xiao ela é muito bem vista. O fato que ela roubaria o pó para abrir o profundo também envolve algumas complicações. Complicações? Que complicações? Xiao Kuang Yun perguntou com uma expressão sombria. Xiao Yunhai usou seus olhos para indicar Xiao Lin e Xiao She, que estavam juntos. Ele disse com uma expressão de remorso: Xiao Lin é a única filha de nosso quinto elder, e ela tem um sobrinho chamado Xiao She que é mais velho que ela por 1 ano. Esse sobrinho dela teve a má sorte de ter nascido com as profundas veias deformadas. Com as profundas veias deformadas, não importa o quanto Xiao She cresça nas outras áreas, isso é o mesmo que ter quase toda a sua vida arruinada. Xiao Lin se importa extremamente com Xiao She e ela sempre esteve procurando por uma maneira de restaurar as profundas veias dele. Isso é algo que todos no clã Xiao e na cidade Nuvem Flutuante sabem. Todos esses presentes podem atestar isso. A razão pelas qual Xiao Lin teria a audácia de roubar o pó para abrir o profundo é obviamente, por causa que ela ouviu que esse pó para abrir o profundo tem o poder de restaurar as profundas veias destruídas. E então, com a intenção de salvar seu sobrinho, ela precipitadamente cometeu esse crime. Embora o crime tenha sido cometido, e a evidência seja conclusiva, eu imploro para o jovem mestre Xiao para ser leniente com sua punição contando com o fato de que nossa Xiao Lin continua jovem e tem um coração sincero. Todo o nosso clã Xiao seria grato à grande gentileza do jovem mestre Xiao. Embora a postura de Xiao Yunhai fosse baixa, cada uma de suas palavras eram sinceras. Elas acertaram diretamente o coração, causando comoção em todos. Suas palavras também permitiram que aqueles que não entendiam como Xiao Lin teria audácia para roubar o pó para abrir o profundo para de repente entenderem. Então o pó para abrir o profundo também tem a habilidade de restaurar as profundas veias danificadas. Não é à toa. Todos na cidade Nuvem Flutuante sabiam que as profundas veias de Xiao She tinham sido danificadas desde seu nascimento. O fato que Xiao Lin sempre tinha se importado com ele e se preocupava sem parar sobre o estado de suas profundas veias também era algo que todo mundo no clã Xiao sabia. Com isso, o fato que Xiao Lin roubaria o pó para abrir o profundo, não era mais precipitado, mas sim razoável. Muitas pessoas secretamente desdenhavam a maneira em que Xiao Yunhai bajulava Xiao Kuang Yun. Entretanto, agora, um tipo de admiração começou a crescer nos corações de todos. Para proteger um discípulo do clã Xiao, esse líder do clã implorou por perdão com toda a sua força, mesmo encarado com a raiva de um membro da seita Xiao. Suas palavras também eram apaixonadas, e ele até mesmo se ajoelhou. Apenas Xiao She estava rindo de raiva. Mas que performance horrível! Na superfície, era alguém implorando por perdão pelo bem de Xiao Lin, mas na verdade, estava legitimando completamente a acusação contra ela. Se ele fosse uma pessoa de fora, seria até possível que ele iria pensar que tinha sido Xiao Lin que tivesse feito tudo isso. Então, havia uma situação como essa. Depois de ouvir as palavras de Xiao Yunhai, a expressão de Xiao Kuang Yun claramente ficou um pouco mais suave. Meu nobre ser não é alguém cruel e impiedoso. Já que ela cometeu essa tolice pelo bem de seu sobrinho, na luz desse sentimento, tão logo quando ela admita seus erros e se desculpe, eu posso gentilmente considerar isso. Não foi eu. Realmente não foi eu que roubei isso. Xiao Lin forçadamente balançou sua cabeça. Ela rangeu seus dentes e gritou com uma voz abafada. Se eu tivesse feito isso, eu definitivamente iria confessar. Mas eu realmente não roubei o pó para abrir o profundo. Eu não sei o porquê isso apareceria no meu quarto. Deve ser algum tipo de engano. Líder do clã, por favor acredite em mim. Realmente não foi eu. Xiao Lin gritando dessa maneira, não apenas não comoveu ninguém, mas ao invés disso teve a reação contrária devido à atitude anterior de Xiao Yunhai. Ela era a pessoa que tinha mais razões para roubar o pó para abrir o profundo, e ele também tinha sido encontrado em seu quarto. Esses fatos já podiam determinar sua culpa.
Aquele Xiao Yunhai implorando e pedindo leniência pelo bem dela, sem olhar para o perigo ou dignidade, já era extremamente benevolente e comovente, e ainda assim ela não queria confessar. A expressão de Xiao Kuang-yun, que tinha ficado mais suave, escureceu novamente. Ele disse com um riso: "Onde está o erro? Nossa seita Xiao pessoalmente encontrou esse pó para abrir o profundo em seu quarto. Você está dizendo que o nosso membro propositalmente amou para você, uma senhorita deste pequeno clã Xiao?" E Xiao Kuang-yun disse essa sentença cheio de raiva e confiança. Aquela grande seita Xiao iria propositalmente armar contra alguém do clã Xiao, que nem valiam nada em seus olhos. Não seria uma piada para todos que ouvirem isso. Nessa hora, o primeiro elder do clã Xiao, Xiao Li, se levantou. Ele apontou para Xiao Lingxi e disse com uma voz inflexível: "Xiao Lingxi, você cometeu um grande erro, e ainda humilhou todo o clã Xiao. O líder do clã pessoalmente implorou por leniência pelo seu bem, e até mesmo o jovem mestre Xiao estava pensando em lidar com você com piedade. E ainda inesperadamente você não conhece uma coisa boa quando a vê. Você realmente nos desapontou muito." Ah, mais do que desapontamento, é simplesmente uma facada em nossos corações. O segundo elder Xiao Bu balançou sua cabeça e disse com uma expressão triste: "Ela ir tão longe quanto desperdiçar o líder do clã que implorou por leniência persistentemente. Ah, Xiao Lingxi, que tipo de existência é a seita Xiao que ela iriam deliberadamente e erradamente acusar você? Se você pudesse mudar suas maneiras em cometer erros, isso seria o melhor. Mas você agindo assim na frente de nossos vários amigos da cidade nuvem flutuante nos envergonha enormemente." Depois de ver os olhares de pena e frios um após o outro, o amável corpo de Xiao Ling se tremeu, e gotas de lágrimas saíram de seus olhos. Sua mente estava completamente branca. Ela não era capaz de formular uma única sentença completa. Nesse momento, Xiao Xia levemente entrelaçou sua pequena mão na dele. Ao lado dela, ele disse com uma voz calorosa que apenas ela podia ouvir: "Tia, não fique com medo. Não diga nada por enquanto, porque não importa o que você diga agora. Não importa se eles acreditam ou não em você. Eu sempre acreditarei na tia. Deixe o resto comigo." Sua profunda força era minúscula, e seu corpo era frágil. Ele tinha crescido sob a proteção constante dela. E ainda foi precisamente esse corpo fraco que se levantou em sua frente. Quando ele disse essas simples palavras, seus pensamentos frenéticos, sem esperanças, rapidamente e inesperadamente se tornaram pacíficos e calorosos. Foi como se eles tivessem voltado para suas infâncias, onde sempre que ela fosse zombada, ele sempre iria voar na frente dela e usando suas mãos e pés como suas armas mais cruéis, prevenindo que ela sofresse até mesmo o mínimo arranhão. Ela silenciosamente murmurou seu nome em seu coração. Xiao Xia deu alguns passos à frente e fingiu algumas tossidas, atraindo a atenção de todos. Ele levemente reverenciou e disse com um sorriso: "Jovem mestre Xiao e os outros 3 amigos que viajaram até aqui da distante seita Xiao. Permitam-me eu me apresentar. Eu sou o sobrinho de Xiao Lingxi, o Xiao Xia, que é considerado por todos por não ter nenhuma característica especial. Eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de perguntar ao líder do clã sobre o roubo e o subsequente aparecimento do pó para abrir o profundo. Não deve haver nenhum problema com isso, certo? Oh! Você é a infame peça de lixo da cidade nuvem flutuante." Xiao Kuang-yun olhou indiferentemente para ele e riu com um som de desdém. "Você não deve estar pensando em dizer algumas desculpas pela sua tia, certo? Está bem, atualmente eu quero ver o que você pode descobrir com suas perguntas." Xiao Li, o qual o rosto já estava cinza, disse Xie levemente. A resposta que ele teve da mão direita de Xiao Xie, que estava em suas costas, indicava para ele ficar em silêncio. "Isso é bom." Xiao Xie concordou enquanto seu olhar se virou para Xiao Yunhai. "Líder do clã, eu tenho algumas perguntas. Eu quero te perguntar sobre o pó para abrir o profundo." Sem esperar pela resposta de Xiao Yunhai, Xiao Xie já tinha começado a perguntar. A primeira pergunta: "Líder do clã, você, seja em sua cultivação de profunda força ou fortificação mental, está acima de todos em nosso clã Xiao. E ainda mais, seu temperamento é firme e prudente. Se não, você não teria sido capaz de se tornar líder do nosso clã Xiao."
Esse assunto, todos no clã Xiao, e até mesmo todos da cidade Nuvem Flutuante sabem sem exceções. Então a pergunta é, com a prudência do líder do clã, depois de receber um presente da seita Xiao, a melhor ação seria a de manter isso ao seu lado, porque somente quando isso está ao seu lado, isso estaria realmente protegido. Mas ao invés disso, o líder do clã o deixou na enfermaria, que pode ser dita ser o lugar menos seguro. O líder do clã pode explicar isso. Fim do capítulo 27.